Vamos começar o nosso conteúdo de hoje. E eu quero começar a aula apresentando para vocês onde nós estamos, o que a gente já viu brevemente e tudo o que vai rolar daqui para frente. Essa aula é uma aula que faz parte de um projeto onde toda segunda-feira durante esse ano eu vou produzir algum conteúdo novo, vou trazer algum assunto novo, alguma aula nova aqui de alguma coisa que está pegando. Então eu não sei quais são todas as aulas que a gente vai ter até o final do ano, porque sempre é algum assunto do momento, é alguma coisa nova que o pessoal está perguntando, está pedindo, está com dificuldade de encontrar a resposta. O que eu sei é que nesse momento nós estamos na aula número 9, nós estamos aqui na aula número 9. Então nós tivemos já 8 aulas, chegamos na nossa aula 9, que é referente à internet lenta na fibra ótica, né? São os 5 erros mais comuns, são erros que muitas vezes deixam a rede de fibra ótica mais lenta ou deixam uma rede pior do que uma rede UTP ou que uma rede feita com rádio. A gente vai discutir sobre isso agora no decorrer da aula. Próxima aula, já aproveitando aqui para fazer um gancho, aula número 10, vai ser uma aula onde eu vou apresentar da OLT até o ONU todos os componentes que envolvem uma rede FTTH. Eu vou falar de cada um deles, característica, importância, cuidado, eu vou falar de tudo, desde a OLT até lá na casa do cliente. Essa aula vai ser na próxima segunda-feira. E até o final do ano, nós temos mais um monte de aulas aqui e a gente vai fechar esse ano com 40 aulas. Toda segunda-feira uma aula, vamos fechar 40 aulas esse ano. Bom, vamos lá. O que eu preparei hoje aqui para a nossa aula, pessoal? Preparei a aula dividida em 3 rounds. Primeiro round eu vou falar um pouquinho sobre a ideia dessa aula, a construção dessa aula, o porquê dessa aula e o porquê que esses erros podem causar uma internet lenta, uma internet ruim, uma internet pior do que internet com outras tecnologias. Depois disso, eu entro propriamente dito na infraestrutura PON. Aqui é que estão os 5 erros. Os 5 erros que eu quero abordar hoje, eles estão aqui. Eu concentrei eles aqui na infraestrutura das redes PON. Cuidados que nós devemos ter, desde a idealização do projeto até a construção da rede, manutenção da rede, dia a dia. Está aqui os 5 erros. E depois disso a gente vai falar um pouquinho do que tem além desses erros, desses problemas, desses cuidados na infraestrutura. Porque afinal de contas, para a rede funcionar bem, todo o conjunto tem que estar funcionando bem. Então, a aula está dividida aqui nesses 3 rounds que nós vamos falar agora. E a gente vai começar pelo primeiro round aqui, começar a discutir a aula aqui pelo primeiro round. Bom, rede ruim ou rede pior. Pior que o quê? Pior em comparação ao quê? Então vamos lá. Uma rede de fibra ótica, ela não é a solução das redes. Não é porque você constrói uma rede com fibra ótica, vai lá, gasta todo o seu dinheiro, que você vai ter uma rede que não vai dar problema, que não vai dar dor de cabeça e que você não vai ter nenhum tipo mais de manutenção. Não é assim que funciona. Assim como outras tecnologias, nós temos alguns cuidados que nós temos que tomar. Nós temos uma série de cuidados, tanto do dimensionamento quanto na construção da rede também. A gente precisa ter uma infraestrutura muito boa, uma fibra bem instalada para ter uma rede melhor. E a gente tem que se preocupar em todo o conjunto. Então isso vai desde o planejamento da rede. Poxa, como vai ser a minha rede, por onde os meus cabos vão passar, quais cabos eu vou utilizar, quais caixas eu vou utilizar, como eu vou ampliar a minha rede. Então as preocupações elas estão desde esse momento da idealização até a construção da rede, que é como vai lançar a fibra, como vai prender a fibra, possíveis ajustes no projeto conforme aquilo que está acontecendo no campo, porque no campo a coisa é um pouquinho diferente do que na vida real, lá no projeto, né? O campo, a vida real é diferente lá no campo. E também na manutenção dessa rede. Poxa, o que acontece depois dessa rede estar implantada? E se tiver rompimento? E se precisar ampliar? E se precisar fazer um alívio de rede? Então, todas essas etapas, a gente tem que ter preocupação em todas elas, para aí sim a gente ter uma rede boa, uma rede com qualidade, uma rede que não tenha ou que tenha pouca manutenção. Sempre vai acontecer algum tipo de manutenção. A questão é, a gente tem que se organizar, tem que entender essas coisas para ter o mínimo possível de manutenções. Bom, rede pior. Quando a gente fala em rede pior ou rede ruim, a gente tem que entender algumas coisas. Cada tipo de tecnologia consegue entregar tem uma certa característica, consegue entregar uma certa quantidade de banda, com um certo jitter, uma certa latência. Então a gente tem que entender que cada tipo de tecnologia proporciona uma entrega diferente.
Dentre as tecnologias que são as mais utilizadas, a fibra ótica é a que melhor, o ambiente é melhor, a fibra é a melhor tecnologia para a gente entregar uma experiência excelente para o cliente. A fibra ótica permite isso. A verdade é que quando a gente fala em redes PON, a gente está usando algo muito abaixo da capacidade total da fibra. Cada pelinho da fibra ótica tem uma capacidade absurda e a gente usa praticamente nada. A gente usa praticamente nada mesmo. Porém, como no mundo PON a gente vai dividindo a luz, vai dividindo o sinal, vai colocando splitter, vai colocando conector, a gente tem uma série de componentes na rede. E não tomar cuidado nesses componentes é o que vai gerar possíveis problemas na fibra. A fibra não vai conseguir entregar o desempenho que o equipamento espera, que o equipamento precisa, porque a gente não tomou uma série de cuidados que a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula de hoje. Então a gente tem que entender o seguinte, poxa, a rede está pior. Tá, mas está pior para quem? Às vezes a gente não enxerga o outro lado da mesa, o outro ponto de vista. Por exemplo, o que é uma rede pior ou uma rede ruim para o provedor? Uma rede ruim para o provedor ou uma rede pior para o provedor é aquela rede que tem muitas manutenções, por exemplo. É uma rede pior. Então eu conheço muitos provedores que estavam lá com rádio, estavam com redes UTP e tinham dominado a tecnologia. E estavam indo muito bem. A rede estava funcionando relativamente bem. A rede UTP, ela tem os problemas de rede UTP, tem as limitações de uma rede UTP. A rede de rádio, ela tem as suas limitações do rádio. Interferência, banda, enfim. Então cada um tem as suas limitações. Aí o provedor, quando colocou fibra ótica, pensou que finalmente tinha resolvido o problema. Cara, tinha mais problemas ainda na rede. Mais manutenções, mais ajustes, mais instabilidade na rede. E aí o que acontece? Quando isso ocorre, né, quando chega nesse momento, quando chega nessa situação, a rede é pior para o provedor. Para o próprio provedor a rede ficou ruim. É um negócio ruim para o próprio provedor de internet. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz uma mentoria presencial num provedor e lá nessa cidade, toda a malha do provedor, bem dizer, era uma malha com UTP. Levava fibra até um determinado ponto lá, abria com UTP e fazia atendimento de cliente, como tantos outros provedores têm redes assim. Isso não é nenhuma novidade. A novidade é o seguinte, a novidade é que há uns anos atrás o dono do provedor tinha em mente implantar o FTTH, porque ele ouviu dizer que era um bom negócio implantar uma rede FTTH. E aí o que aconteceu? Fez um projeto piloto, quis atender a cidade inteira no projeto piloto e criaram uma rede para 512 portas. 512 portas de atendimento. Ocupou 8 portas PON de uma OLT, 64 clientes por porta PON, só que ele quis atender a cidade inteira com 512 portas. E aí o que aconteceu? A quantidade de portas era muito pequena para o tamanho da cidade. E aí as CTOs ficavam a cada 500, 600, 800 metros uma CTO da outra, porque ele tinha um número limitado de CTOs que ele podia colocar na cidade, porque ele criou essa ideia de ter um projeto piloto de 512 portas. E aí aconteceu o seguinte, a galera que fazia instalação de cliente, eles tinham duas redes para fazer instalações. Então quando eles faziam instalações na rede UTP, que é aquela rede que já estava funcionando há muito tempo, as baixadas eram curtas, baixadas de 40, 50, 60, 70 metros de cabo UTP. Quando fazia as instalações da rede nova, da rede FTTH, as baixadas eram 300 metros, 400 metros, 500, 800 metros de baixada. E aí o que aconteceu? Pergunta para o técnico se ele quer ativar uma rede no TP ou se ele quer ativar uma rede na fibra. Nesse mesmo cenário, obviamente. 50 metros de UTP ou 500 metros de fibra? O que ele quer fazer? Ele vai no TP, com certeza. Pergunta para o provedor quantos chamados tinham na fibra e quantos chamados tinham no TP. Proporcionalmente, os chamados na fibra eram maiores. Por quê? Porque tinha muito rompimento de drop. Drop é problema, drop dá problema, drop é o cabo mais sensível da rede. Isso é indiscutível. Então, proporcionalmente, em percentual, a rede de fibra com drops grandes, 500, 400, 300 metros, davam mais problema, davam mais chamado de rompimento do que o cabo UTP. Isso aconteceu, né? Então a galera ficou com medo, ficou preocupada com a rede de fibra ótica. E quando eu fiz essa mentoria lá, o que a gente fez? A gente entendeu o cenário, entendeu o que tinha feito, foi feito um projeto novo, um dimensionamento novo, e aí a gente conseguiu tranquilizar a equipe. Por quê? Porque as baixadas seriam menores. A gente está falando de baixada de 80, 100, 150 metros, exagerando, na fibra, aí é outra realidade. E aí o tempo se passou,
O provedor hoje lá tem os seus bons 1000 clientes já na fibra ótica e tá tudo certo. Então isso é uma rede ruim, voltando para o problema, né? Isso é uma rede ruim para o provedor de internet. É um problema pelo ponto de vista do provedor de internet. E aí tem um outro ponto de vista. Tem um ponto de vista que a rede é uma rede ruim, uma rede pior para o cliente. Como assim uma rede pior para o cliente? Uma rede ruim para o cliente é uma rede que tem instabilidades, que ele percebe a instabilidade. Tem clientes que não percebem, mas tem clientes que percebem a instabilidade. Depende do uso de cada um. Uma rede ruim para o cliente é uma rede lenta, que tenha lentidão. Uma rede ruim para o cliente é que tenha queda, ou que ele perceba as quedas. E aí tem uma coisa bem interessante que é o seguinte: eu tenho o hábito de escutar muito bem o que as pessoas me contam de como elas usam a internet. Então, quando eu estou conversando com algum amigo, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu tento entender como ela usa a internet. E se você for parar para pensar, eu não sei se você já analisou dessa forma, mas isso diz muito sobre a rede. Diz muito sobre o perfil de cada tipo de cliente. Por exemplo, olha só, eu vou dar um exemplo, tá? Meu exemplo. Poxa, na minha casa, eu trabalho de casa, com exceção quando eu estou aqui na Fiber School por algum motivo, do estúdio, alguma coisa assim, mas meu trabalho é home office, beleza? Minha esposa trabalha em home office, um filho meu estuda pela manhã, aula remota, aula online, e o outro filho estuda à tarde. Ou seja, como é o nosso uso de internet durante o dia? É o tempo inteiro, das 7h30 da manhã até as 17h30, é um uso intenso. Videochamada, upload de arquivo, download de arquivo, esse é o nosso uso normal. Conferência o dia inteiro. Depois desse horário, o que acontece? Depois desse horário, entra o horário de lazer, mais de tardezinha ou mais de noite. Aí a gente começa com Netflix, YouTube, Globoplay, enfim, consumir outros conteúdos, consumir conteúdos. Esse é o meu consumo. Então, na minha casa, por exemplo, meu perfil, se a minha internet engasgar das 7 da manhã até as 23 horas ou às vezes até a meia-noite, eu percebo. Nós percebemos, alguém lá de casa vai reclamar que a internet caiu e eu vou ter que dar uma olhadinha o que é. Só que se a internet cai de madrugada, eu também percebo. Eu percebo por quê? Eu percebo porque o meu WhatsApp vai dizer, olha, não foi possível fazer o backup essa noite. Opa, não foi possível fazer backup? O que aconteceu? Deve ter caído o link de internet na madrugada. Esse é o meu perfil. Esse é o meu consumo. Agora, eu gosto de observar o perfil de outras pessoas. Por exemplo, minha mãe. Minha mãe, ela usa WhatsApp o dia inteiro. WhatsApp e Facebook. Se a internet cai para ela, às vezes ela nem percebe, mas o telefone entrou no 4G, ficou um pouquinho lento e tá tudo certo. Ela não tem pressa para receber uma mensagem no WhatsApp. Ela não tem pressa para ver um vídeo no Facebook ou para correr a timeline do Facebook, por exemplo. Então, esse tipo de cliente, esse perfil de cliente, é um cliente que não é tão sensível a oscilações da rede. Não tem uma certa urgência. Por exemplo, a minha sogra. A minha sogra é interessante, porque ela tem um perfil de faixa etária, digamos assim, semelhante com a minha mãe, porém, ela já é de uma certa turma, digamos assim, que o lazer também está no Netflix, também está no YouTube, também está na Globoplay. Então, durante o dia, se a internet dela está ruim, ok, entrando no 4G, tá tudo certo. Agora, 7, 8, 9 horas da noite para cima, adiante, se a internet cair, se a internet falhar, ela vai perceber. Então, esses são, por exemplo, ela também é um cliente que, para ela, a internet, o uso é um uso muito intenso. Então, qualquer engasgada vai gerar aquela insatisfação. O ponto é esse, vai gerar aquela insatisfação. Eu faço um desafio para você. Quando alguém sabe que você trabalha com internet, não tenta explicar para a pessoa como funciona a internet ou como é feita uma instalação de fibra ótica. Presta atenção como ela usa, tenta entender como que essa pessoa usa a internet. E aí você vai entendendo por que a internet cai 1 minuto e o cliente liga reclamando. Porque ele estava fazendo uma aula online, porque ele estava fazendo transferência de arquivos, porque o filho está estudando de casa, porque ele parou aquele momento para assistir o Netflix e o Netflix não foi. E a coisa não aconteceu. Então, por isso que a gente está falando desses erros, porque qualquer coisa que não estiver legal na rede, a gente vai ter esse tipo de problema, vai engasgar e aí, complicado. Então, essa é uma internet que é ruim pelo ponto de vista do provedor. E aí tem uma coisa interessante que eu sempre oriento os meus alunos, eu sempre indico, na verdade, é o seguinte.
E eu vou fazer essa pergunta para você agora. Quantos de vocês que estão aqui assistindo essa aula que tem a internet do provedor que vocês trabalham na sua casa? Essa internet que você instala, que você vende, que você ativa, que você faz manutenção, você tem em casa também? Você é cliente do provedor que você trabalha ou você é cliente do outro provedor de internet? Por que eu pergunto isso? Muitas vezes a galera está vendendo a internet. Poxa, eu trabalho num provedor na área comercial, estou vendendo, digo que é mil maravilha. Só que na verdade quem compra está dizendo que é ruim. Ou quem instala diz que é bom, mas quem tem diz que é ruim. Ou o dono do provedor. A equipe inteira está falando que a internet está boa, mas o dono do provedor, de repente, na casa dele, ele não sabe se está bom ou ruim, porque ele não usa a internet do próprio provedor. Ou ele tem um link dedicado para ele, digamos assim. Às vezes o pessoal faz isso também. Bota um link especial para o dono do provedor. Cara, o dono do provedor, ele tem que ter o link mais vendido no provedor de internet. Para ele sentir como que está aquela internet. Como que é o consumo, como que é o comportamento. Então todo mundo que trabalha no provedor, no meu ponto de vista, deveria ter a internet do próprio provedor. Para quê? Porque a gente vai percebendo o comportamento. Se você usa todo dia aquela internet, você percebe quando ela está estranha. Por exemplo, se eu for subir um arquivo e eu ver que demorou muito, deu um errinho, eu vou achar que a minha internet está um pouquinho diferente. E eu vou dar uma espiada. Quando eu faço um download, já aconteceu comigo, fazer um download, eu vi que não chegou aquela taxa que sempre chega. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. E aí eu fui dar uma espiadinha, tem uma interferência no Wi-Fi, beleza. Ah não, a latência eu vi que está um pouquinho mais alta hoje. Ok. Então a gente sente, a gente percebe. Então se você não tem a internet, o seu provedor na sua casa, no mínimo, no provedor, quando você estiver trabalhando lá, você pode trabalhar num ponto de teste, que é uma instalação igual à instalação de uma casa. Eu fiz isso por muitos anos. Quando eu trabalhava no provedor de internet, no lugar que eu morava, na casa onde eu morava, eu morei em 3 casas diferentes enquanto eu trabalhava no provedor de internet. E nenhuma dessas 3 casas eu conseguia ter internet do provedor, porque ele não tinha atendimento naquela região. Então eu instalava a internet via rádio, fazia manutenção, fazia implantação de rede, ponto a ponto de torre, escambau inteiro. Só que na minha casa não tinha aquela internet, eu tinha uma DSL, por exemplo. Então eu não tinha aquela referência do uso do dia a dia. O cliente reclamava de noite que a internet não estava boa, só que na minha casa estava boa, claro, eu tinha um DSL, não tinha nada a ver com a internet que a gente estava instalando. E aí, nesse caso, eu usava um ponto de teste dentro do provedor. Todo provedor tem que ter um ponto de teste, que é igual à instalação de um cliente. Lá, você vai perceber como está a internet. A ideia é que você tenha a mesma internet que você entrega para o cliente, entrega nesse ponto de teste também. Olha, é esclarecedor ter um setup assim, usar dia a dia, para você ver o que é o link, o que não é, o que dá para melhorar, para você sentir as deficiências do link. Esse é o ponto. Esse é justamente o ponto. Tá? Então, falando isso, eu falei tudo isso para dizer, poxa, para quem que a internet é ruim? E a gente tem que entender, poxa, é ruim para o provedor, por quê? Porque dá manutenção, porque é instável, porque custa caro? Ou é ruim para o cliente, porque é instável, porque cai, porque é lenta? E aí a gente tem que entender o que está acontecendo. Sempre que a gente entende um problema, a gente consegue resolver o problema de forma muito mais fácil. Muito mais fácil mesmo. É igual falar para um técnico que ele tem que entender sobre o sinal. O cara que entende sobre o sinal de uma rede, sabe fazer o cálculo de potência e sabe usar esse cara aqui, ele consegue resolver problemas da rede de forma muito fácil. Ele vai caminhando com o power meter, ele sabe quanto que é de sinal aqui, quanto que é de sinal aqui, e ele consegue achar o trecho que tem um problema. Esse é o ponto. Então a gente tem que entender o problema. Então, faz parte disso entender o problema. Por que é importante a gente entender e a gente não ter uma rede que cai? Obviamente, chamados. Né? Quem é que gosta de atender chamado? É melhor você gastar o tempo ativando um novo cliente do que resolvendo o chamado de um cliente que já está na base, obviamente. Então, olha só. Eu quero fazer uma continha aqui para demonstrar uma coisa que eu não sei se você já conhece, tá? Que é o seguinte. Quando a gente fala de uma rede FTTH, a gente... Talvez a sua área, que é uma área mais técnica, a gente está preocupado com questões técnicas, mas como qualquer empresa, a nossa empresa tem que ser uma empresa saudável, que dê lucro, financeiramente uma empresa saudável. E aí quando a gente fala de uma rede FTTH, a gente tem um bom investimento na construção de rede.
Por exemplo, eu vou usar um valor de referência aqui que é bem parecido, tá? Quando a gente tem uma cidade com quadras bem ocupadas, uma cidade com projeto bem distribuído, com 40% de taxa de penetração, etc, etc, etc. Geralmente, um projeto médio, tipo assim, 700, 800 mil portas, ele tem um valor aí de investimento de geralmente R$200 por porta. Se botar na ponta do lápis, da OLT até a CTO, tudo, mais ou menos vai dar uns R$200 por porta. 200, 220, 250, 180, 170. Vamos usar 200 como algo no meio do caminho, tá? Bom, eu tenho R$200 por porta. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho um projeto com 1000 portas, eu vou ter... Deu um errinho aqui na minha fórmula, mas eu vou ter um projeto que me custou R$200 mil, obviamente. R$200 mil, beleza. Se eu tenho um projeto com 1000 portas que custou R$200 mil, quer dizer que? Quer dizer o seguinte, que se eu colocar na base, por exemplo, 500 clientes, cada um desses 500 clientes vai ter que me pagar, entre aspas, vai ter que me devolver esse valor aqui, ó, R$400. Eu preciso receber R$400 de cada cliente para pagar, supondo metade da rede ocupada, supondo 500 clientes, para pagar as portas, para pagar da OLT até a porta de atendimento. Legal. Então, isso aqui é por cliente. Agora, eu tenho um custo para ativar o cliente. Qual que é o meu custo para ativar o cliente? Depende do que você está colocando de equipamento. Depende do que você está colocando de equipamento lá. Ah, eu estou colocando uma ONU com Wi-Fi, uma ONU sem Wi-Fi, mas eu estou colocando mais um roteador Wi-Fi de R$200, é conector, é mão de obra, etc, etc. Mas se você coloca o Wi-Fi integrado ou não, vai dar um valor próximo disso aqui, ó. Vai dar um valor próximo de R$500. Faz a conta aí que vai dar algo semelhante a isso. Beleza. O que isso significa? Isso significa que cada cliente que eu coloco na base, cada cliente que eu boto na base, ele precisa me pagar R$900. Por que ele tem que me pagar R$900? Ele tem que pagar R$900 para cobrir o custo de construção de rede e para cobrir o custo de instalação da própria internet do cliente, da CTO até a casa do cliente. Então são R$900. Se são R$900, eu vou diluir isso aqui em um ano. Significa que da mensalidade do cliente, ele vai R$75 da mensalidade do cliente nesse primeiro ano vai ser para cobrir esses custos aqui. E o restante? O restante é para todos os outros custos do provedor, inclusive link. Então, número 1, FTTH não existe mensalidade de 59. Por quê? Por isso. Simplesmente por isso. Esse custo de R$200 por porta não é uma regra. Não é assim para todo mundo. Pode ser que seja R$200 para o cara que usou todos os materiais top, tudo certinho, todo certificado. E pode ser que o cara que faça a rede com drop, com EPON, com materiais simples, enxugando o máximo possível, pode ser que ele conseguiu fazer a R$120 e aí a conta vai ser um pouco diferente. Mas o que eu quero aqui é te mostrar o racional, a ideia. Qual é que é a ideia disso aqui? A ideia é o seguinte. Boa parte da mensalidade do cliente serve para cobrir esse custo de rede e de ativação do cliente. Se você cobrar ativação de cliente, se você consegue cobrar ativação de cliente, melhor, vai te ajudar nesse custo aqui. Só o que acontece? E se eu tiver 2 chamados nesse cliente num ano? O que vai acontecer? Vamos supor que cada chamado custe para você R$80, R$50 que seja. Então, cada vez que você tem chamado, você vai aumentar essa conta aqui, ó, não é mais 900, agora é 1.000. A conta vai sempre aumentando. Você vai perdendo um pouquinho daquele lucro. Vai perdendo a fatia do bolo, né, digamos assim. E em telecom sempre foi um jogo de médio e longo prazo. Nunca foi para você ter um retorno em 6 meses, em 4 meses, em 8 meses, não. Geralmente 1 ano e meio. 1 ano e meio, por aí. 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio, 2 anos às vezes. Então o que acontece? Você precisa ter uma rede que não seja instável para o cliente permanecer na base, para o cliente ficar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quanto mais tempo o cliente ficar na base, melhor, porque aquele custo inicial de construção de rede e tudo mais, o cliente já fez a parte dele, ele já pagou aquilo para você.
E aí, seu provedor, sua empresa começa a ficar mais rentável. Esse é o ponto. O que tem a ver isso, Machado, com construção de rede? Olha, tem tudo a ver. Uma empresa saudável. Uma empresa saudável, financeiramente saudável. E aí, se a coisa está acontecendo bem, o que pode acontecer? Poxa, a empresa ela vai te fornecer um carro melhor, EPIs melhores, materiais melhores, uma máquina de fusão melhor, fibra melhor, CTO melhor. Então, é um efeito cascata. Às vezes tem tanto chamado na rua, o provedor está gastando tanto dinheiro resolvendo o chamado que está faltando dinheiro lá na outra ponta. E onde está o erro disso? O erro está na falta do projeto, num projeto mal feito, rede que nasceu sendo feito de qualquer forma e descobrindo o que está acontecendo e alterando a rede, e isso gera um custo maior. Esse é o ponto. Então, uma rede FTTH ela tem um investimento alto, mas é um negócio de médio e longo prazo para a gente ter o retorno. E quanto mais problema eu tenho na rede, esse meu retorno vai ficando cada vez mais adiante. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tá? E as dicas que eu vou trazer aqui, né, é uma coisa que me incomoda muito quando o pessoal vem me perguntar, porque às vezes a gente fala de sinal, por exemplo. Às vezes o que está em pauta é sinal. E a galera pergunta assim, poxa, Machado, por que um sinal de menos 20 se funciona até menos 27? Por que um sinal de menos 17 se funciona até menos 27? Se da minha rede funciona até menos 28? Pelo seguinte, se existe uma forma certa de fazer as coisas, por que fazer da forma errada? Se você sabe que tem uma forma correta de fazer, por que aceitar fazer de uma forma errada? Não tem porquê. A menos que seja preguiça na hora de estudar, preguiça na hora de calcular, preguiça na hora de pensar um pouquinho antes de sair fazendo as coisas. Né? E tem um ditado que fala, quem não pensa, corre. Né? Então, poxa, cara, vamos fazer diferente. Qual é a forma certa? A forma certa é assim. Como se faz o cálculo? O cálculo se faz assim. Qual que é o sinal da rede? O cálculo diz que o sinal da rede é menos 19. Legal. Posso ter um sinal de menos 22? Não, está errado. E se está errado, depois vai dar problema. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre os problemas. Mas se está errado, depois vai dar algum tipo de problema. Depois isso vai estourar. E aí talvez seja tarde demais. O que é tarde demais? O cliente saiu, o provedor pegou fama de ruim, a rede pegou fama de cai-cai. Enfim, aí pode ser que seja tarde demais. Bom, tudo isso eu queria te falar para te mostrar a importância da gente ter uma rede com qualidade, que não tenha problemas e que não seja uma rede pior que uma rede UTP ou que uma rede de rádio. Afinal de contas, você está investindo em FTTH, você está investindo ou vai investir em fibra ótica e você espera ter uma rede melhor. E aí que entram as dicas. E aí agora eu quero falar sobre a infraestrutura. Uma infraestrutura PON. O que eu tenho que cuidar numa infraestrutura PON para a gente não ter esse tipo de problema? Poxa, Machado, e aí? O que eu cuido? Bom, o que eu vou trazer agora do que cuidar, né, os pontos críticos do que cuidar, esses 5, tem mais pontos do que 5, mas esses 5 para mim são os top. São os top 5. Se você cuidar esses 5, olha, muita coisa vai ficar melhor na sua rede, tá? Bom, eu trouxe eles pelo seguinte. Muitas vezes eu escuto assim, Machado, a minha rede estava funcionando, estava bombando e ela parou do nada. Minha rede parou do nada, nada mais funciona, está travando, está estranha. Me ajuda a arrumar. Legal, vamos lá. O que você tem que entender? Nenhuma rede para do nada, a menos que seja um rompimento. Poxa, passou um caminhão, arrebentou a fibra, legal, parou do nada. Agora, fora isso, a rede não para do nada. Se não tiver nenhum rompimento, nenhuma atenuação, alguma coisa assim. A rede, ela vai te dando sinais. Ela vai te avisando. Qual que é o principal sinal para ela te avisar que está com problema? Sinal. O sinal é o dedo duro da rede. O sinal é o dedo duro da rede. Então, se você calculou o sinal, sabe qual sinal deveria ser, instalou, era aquele sinal e está monitorando o sinal, quando alguma coisa estranha na rede estiver acontecendo, você vai saber. E você vai saber, sabe quando? Antes da rede parar. Você vai conseguir parar, pensar, desenhar a rede, analisar, fazer alguns testes para entender o que está acontecendo na rede antes que ela pare. E aí você vai fazer uma manutenção programada. Olha que legal. Você não vai ter que arrumar uma rede na segunda-feira, 2 horas da tarde, ou segunda-feira, ou domingo, 8 horas da noite. Você não vai ter que fazer isso correndo domingo às 8 horas da noite. Você pode fazer numa madrugada, que o consumo é bem menor. Que vai afetar alguns clientes? Vai afetar.
Qualquer horário que você fizer manutenção, você vai afetar algum cliente. Só que o impacto é menor. Então, a rede não para do nada, ela traz sinais. É igual o carro. Poxa, você está andando com seu carro deu uma falhada. Poxa, estranho. Aí começam a vir as perguntas. Será que é gasolina? Será que é manutenção? Será que é não sei o quê? Será que é aquela correia que eu deveria ter trocado? Enfim, vem um monte de hipóteses aí na sua cabeça. E aí você tem duas opções. Ficar atento e investigar ou empurrar com a barriga. Aí você empurrou com a barriga. Outro dia o carro vai falhar de novo. Outro dia o carro demora para pegar. Outro dia o carro não anda. Depois ele volta a andar até que você leva ele para a mecânica e você descobriu que vai ter que gastar R$5.000 para fazer um monte de coisa no carro porque você foi empurrando com a barriga e aquele problema gerou outros tipos de problema. E aí a coisa ficou séria. Aí você vai ficar uma semana sem carro. Então, assim como um carro, a rede ela vai dando sinais e a gente tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado nos sinais para resolver antes que dê problema. Então vamos lá. Primeiro erro. E para mim, olha, é um dos top, é esse cara aqui. É o sinal ruim na porta. O que é um sinal ruim na porta? Às vezes o provedor está começando, cara, botou a primeira OLT, ativou os primeiros clientes, tem 60 clientes, cara, tá tudo certo, tá tudo funcionando, tem 60 clientes na OLT. Tem 8 portas, mas tem 60 clientes distribuídos naquelas portas e tá tudo funcionando. Legal. E aí, tem cliente com sinal de menos 30. Tem cliente com sinal menos 31, tem cliente com sinal menos 22 e está todo mundo funcionando. Só o que acontece? O que causa um sinal ruim na porta? A OLT, ela tem processamento e ela tem um tempo para processar as coisas. Qualquer coisa que a OLT faça tem um custo, digamos assim, para ela, que é o processamento. E aí quando você tem poucos clientes numa porta PON ou na OLT como um todo, ela tem tempo sobrando. Então, se tiver um erro de transmissão, ela transmite 2 vezes. Errou de novo, transmite 3. A ONU está caindo e voltando, ela consegue reprovisionar o ONU, 10 vezes por minuto, sem ter problema nenhum. É igual um caixa de supermercado. Caixa de supermercado está passando devagarzinho, tem pouco movimento no mercado, ele consegue passar no caixa e consegue empacotar também. Agora, quando o bicho está pegando, a OLT está com a porta cheio de cliente, tem 64 clientes numa porta PON, tem 100 clientes numa porta PON, tem 128 clientes na porta PON, a OLT não tem mais tempo para isso. Cada vez que ela vai retransmitir alguma coisa porque deu algum erro, ela vai deixar de atender alguém. Se ela deixou de atender alguém, para alguém ficou lento, para alguém aumentou a latência, alguém teve problema com jitter, alguém não recebeu a banda que era contratada. Então muita coisa pode acontecer porque a OLT não tem mais tempo de resolver aquele problema que era um probleminha assim e depois virou um problemão. Então o sinal ruim na porta causa isso. Ele causa sim. Ele não causa oscilações, quedas e lentidão quando você tem poucos clientes. Agora, quando você enche um cliente, enche uma OLT ou enche uma porta com muitos clientes, vai dar problema. Talvez você já tenha ouvido assim, eu já ouvi muito. Machado, à noite a minha rede oscila, mas o meu link está ok. Um dos motivos da rede oscilar à noite, claro que pode ser link, né? Pode ser que o link dele não está conseguindo entregar tudo aquilo que precisava, mas um dos grandes motivos da rede oscilar à noite é isso. À noite, a OLT está muito ocupada. À noite, a OLT está entregando banda para todo mundo, está entregando pacote para todo mundo. E aí, se tem uma ONU com sinal ruim, 2 ONUs com sinal ruim na porta, ela consegue resolver. Agora, coloca 20 clientes com sinal ruim numa porta PON cheia para ver o que acontece. Aí o bicho pega. Aí a rede oscila. Então o primeiro passo é o seguinte. Cara, se você não sabe qual é o sinal da sua rede, número 1, calcula. Número 2, calculou, começa a corrigir os caras que estão com o sinal muito fora. Começa por aqueles que estão com os piores sinais. E bota uma meta. Poxa, na semana eu vou resolver 5 problemas de sinal na minha rede. 10, 20, sei lá. Monta uma equipe que faça uma força-tarefa em uma semana e a força-tarefa dessa equipe é melhorar o sinal dos clientes para botar conforme o padrão. Cada rede tem o seu padrão. E aí você vai ajustando com o passar do tempo. Isso vai melhorar muito o funcionamento da tua OLT. Isso vai te ajudar para quando a OLT estiver cheia, lotada, com planos com alta velocidade, vai te ajudar para não engasgar tudo e o cliente não ter gargalo. Esse é o ponto. Então, o primeiro ponto, sinal ruim na porta. Nunca aceite um sinal ruim na porta, porque você vai aceitar 1, 2, 3, 10,
e depois você não vai arrumar. Olha só, eu tenho uma tela aqui. Essa tela é um export aí de uma OLT e nesse export eu relacionei todas as informações que eu consegui extrair daqui. Eu consegui analisar que existem 84 ONUs nessa porta. 84 ONUs. 8 ONUs está marcando como no signal. Erro de leitura, provavelmente. Alguma coisa sobre interoperabilidade que a gente vai falar daqui a pouquinho. Legal. Dessas 84, o melhor sinal dessa rede é menos 15.68 dBm. A ONU com o melhor sinal é menos 15.68. Ok. O pior sinal é menos 28.86. Olha a diferença de menos 15.68 a menos 28.86. A diferença desses dois dá 13.18 dB. O que aconteceu para um cara ter um sinal tão forte e outro cara ter um sinal tão fraco? O que aconteceu nessa rede? Aí começam a vir as hipóteses. Número 1. Será que é um problema? Será que o cara com menos 28 está com problema? Será que o sinal de todo mundo deveria ser menos 15? Ou será que o sinal de todo mundo deveria ser menos 17, menos 18? Se esse for o caso, o cara que está com menos 15 está com problema e o outro que está com menos 28 também está com problema. Então esse é o ponto. Pensa você gerenciando uma rede. Contrataram você para gerenciar uma rede de um provedor, você tem que resolver, a rede está estranha, e aí você vai analisar essa tela aqui e você vai ter que resolver problema de rede com essa tela. Para que lado você corre? Esse é o ponto. Então o sinal tem um padrão, tem um limite, tem um sinal que é da sua rede, calcule o sinal, cuide do sinal, porque o sinal é o X9, o sinal é o dedo duro, ele que vai te dizer se alguma coisa está acontecendo estranha na rede ou não, ou se está tudo certo. Segunda dica do que pode causar, o que deixa uma internet de fibra ótica, uma internet FTTH pior muitas vezes do que uma rede UTP, uma rede de rádio, é interoperabilidade sem controle. O que é interoperabilidade? Interoperabilidade é a gente ter várias marcas, ter mais de uma marca, na verdade, na rede. Por exemplo, a OLT da marca X e a ONU marca Y. Pronto, eu já tenho uma interoperabilidade. Eu tenho duas marcas diferentes conversando a mesma tecnologia. Qual que é o problema da interoperabilidade? Quando os órgãos criam as normas, por exemplo, o ITU criou a norma do GPON, ele criou uma norma base. Para o teu equipamento ser GPON, ele tem que funcionar assim, tem que cuidar isso, tem que ter tal protocolo, tem que fazer não sei o que, tem que ter tal parâmetro. Beleza. E aí o fabricante pegou aquelas informações e começou a desenvolver o seu produto. Tá tudo certo. E o outro fabricante pegou as mesmas especificações e começou a desenvolver o produto dele também. Só que no final, quando os dois produtos ficam prontos, eles não são exatamente iguais. Tem lacunas nas normas. Tem coisas que cada fabricante fez um pouquinho diferente para conseguir fazer funcionar o negócio. E aí quando você bota várias marcas, você bota duas marcas diferentes, nem sempre funciona. Por quê? Porque são iguais, mas são diferentes ao mesmo tempo. Por isso. Isso acontece com tudo que é tecnologia. Com a DSL no início, lá no início da DSL, se você tinha uma central da Siemens, um DSLAM da Siemens, você precisava do modem da Siemens. Se você tinha um DSLAM da Motorola, você precisava do modem da Motorola. E com o passar do tempo, de tanto ser comercializado, de ser um produto, uma solução muito madura, os fabricantes foram fazendo interoperabilidade. Então, atualmente, você pega praticamente qualquer central DSLAM, funciona com qualquer modem ADSL. Já tem uma interoperabilidade muito boa. O mesmo aconteceu para os rádios. Lá no início dos rádios, era só enlace com a mesma marca para não ter problema, para não ter dor de cabeça. Com o passar do tempo, outras marcas começaram a se entender, começaram a conversar e tudo funciona. Hoje você tem um multiponto, você tem um Wi-Fi na sua casa aí que funciona com o celular da Samsung, com o iPhone, com o notebook da Acer, com o notebook da Samsung, com a televisão, sei lá que marca aí, Samsung também. Então, o que aconteceu? A interoperabilidade é algo que vem acontecendo com o tempo. As redes PON, GPON, e EPON também, mas em especial o GPON, é algo que veio depois. Então, existe um tempo para acontecer a interoperabilidade. Hoje, a interoperabilidade está indo relativamente bem. Hoje, a gente consegue ter várias marcas conversando no equipamento. Agora, quais são os problemas? Problema número 1, tem marca que faz bloqueio.
E aí, para você usar a interoperabilidade, para você ter o OLT de uma marca e o ONU de outra marca, você tem que fazer um desbloqueio nessa OLT. Você tem que botar uma versão craqueada, você tem que fazer um rolo, tem que fazer um downgrade de versão, enfim, tem toda uma maracutaia para você conseguir botar equipamentos de marcas diferentes. E com isso, muitas vezes, você está usando uma versão defasada, uma versão de software que tem diversos problemas que o fabricante já corrigiu, mas você não vai ter essas correções, porque você não pode atualizar a sua OLT e tantas outras limitações. Tem outros fabricantes que já pensam diferente. Tem fabricantes que pensam, cara, eu quero fazer interoperabilidade. Me diz o problema que eu vou analisar e vou tentar resolver. Tem fabricante que se posiciona dessa forma. Mas o fato é, interoperabilidade é uma coisa que, no meu ponto de vista, você não pode abusar. Se você pode trabalhar tudo com a mesma marca, legal, trabalha com a mesma marca que está tudo certo, vai funcionar melhor a rede. Se para você é mais vantagem botar marcas diferentes, motivos comerciais, motivos de logística, enfim, mas para você é mais vantagem botar marcas diferentes, tem um limite. Tem um limite. Homologa 2 marcas, por exemplo, 3 marcas, por exemplo, e se mantenha naquelas marcas. Eu conheço provedor que sempre que vê uma ONU diferente vindo da China aí, compra para testar a mais barata possível e vai colocando na rede. E aí o cara pega a OLT, dá um scan na OLT, vai analisar lá o que está acontecendo na OLT e tem 40 modelos de ONU diferentes naquela OLT, naquele chassi. Cara, isso é uma loucura para a OLT. Ela tem que lidar com várias situações, com formas de se comunicar um pouquinho diferente para entender o que cada ONU está querendo. E isso ocupa a OLT, esse é o ponto. E aí você tem, de novo, vamos voltar para o problema número 1, né? Você tem uma OLT, com poucos clientes vai funcionar. Quando essa rede está cheia, quando a sua OLT está cheia, não vai funcionar. Vai engasgar, vai dar problema. Então, interoperabilidade, no meu ponto de vista, trabalhe dessa forma. Pode ficar tudo com a mesma marca? Pode. Precisa botar marcas diferentes? Cara, faça o mínimo possível e homologue as marcas. Tá? E de preferência o seguinte, se você analisar o equipamento, não sei o quanto você conhece de equipamento, mas para o equipamento funcionar tem uma pecinha lá dentro chamada chipset. É aquela pecinha que controla lá a parada inteira. E aí quando a gente pega uma ONU, por exemplo, esse cara aqui é o chipset dessa ONU. Esse quadradinho aqui. Ele que controla tudo. Esse cara aqui, o chipset dele, é um chipset ZTE. E se você tiver uma OLT com chipset ZTE e uma ONU com chipset ZTE, a chance da coisa funcionar bem é maior do que marcas diferentes. Então, tome um pouquinho de cuidado de interoperabilidade, estude bem sobre interoperabilidade e, se possível, não use marcas que façam bloqueio que você tem que fazer desbloqueio, porque isso vai te gerar um problema depois. Tá? Terceira dica que deixam as redes muito ruins, muito ruins, que são as conexões ruins. Conexões ruins. O que são as conexões? Conexão é cada vez que a gente tem um sinal vindo de uma fibra e a gente precisa conectar na outra fibra para dar uma sequência. Uma conexão pode ser uma fusão. Isso aqui é uma conexão, uma fusão. Eu tenho aqui uma fibra, deixa eu tentar botar assim para parecer melhor. Mas eu tenho uma fibra aqui e eu tenho um tubete de fusão e eu tenho uma conexão aqui. O sinal está conectado de uma fibra na outra, está passando de uma fibra para outra, beleza. Outra conexão, quando eu tenho dois conectores propriamente dito, tenho 2 caras como esse aqui, e aí eu vou colocar um acoplador e vou plugar um no outro. Isso aqui é uma conexão. Ele com o SFP da OLT, o cordão com o DIO, o cliente conectado na CTO, tudo isso são conexões. E conexões ruins deixam uma rede ruim. O que pode acontecer com uma conexão ruim? Número 1, uma perda excessiva de sinal. Poxa, por que eu vou perder 3 dB de sinal num conector ruim, num conector sujo, um conector mal feito, se eu posso perder meio? Se eu posso perder meio dB de sinal. É a mesma coisa que você ir no mercado A e no mercado B. O mercado A custa, sei lá R$6 um saco de arroz. E o mercado B, o mesmo arroz, custa lá R$10. Por que você vai naquele mercado pagar R$10 se você pode no outro pagar 6? Se para você tanto faz qual mercado é, claro, né? Então, para que eu vou perder 3 dB numa conexão ruim se eu posso perder meio? No pior caso, eu posso perder meio. Então, as conexões ruins, número 1, a gente perde muito sinal.
Número 2. Conexões ruins, conexões indevidas, elas geram um negócio na rede chamado ORL. ORL, talvez você já viu por aí o que é ORL, talvez você já tenha ouvido falar o que é uma ORL, mas ORL é um retorno do sinal óptico, é um reflexo do sinal que volta para a fonte emissora de luz. Ou seja, vamos supor que esse aqui é um laser. Ou melhor, vamos supor que a câmera é um SFP, você é o SFP. E aí, nessa ponta aqui tem um conector. Se esse conector for um conector ruim, o que pode acontecer aqui? Pode acontecer que o sinal que você está mandando vai voltar para você. E isso cega a OLT, porque ela está enxergando o mesmo sinal. Eu não sei se já aconteceu com você de você fazer uma ligação e você escutar a sua própria voz na ligação com atraso. Quando você escuta a sua própria voz com atraso, geralmente a pessoa se atrapalha para se comunicar. Isso é uma analogia com o RL. É um reflexo, é um retorno desse sinal. E aí o que acontece? Conectores do tipo PC, do tipo azul, eles têm uma certa intensidade de ORL. Parte do sinal volta. Por quê? Porque essa face do conector ela é tão polida que acaba virando um espelho. E aí, quando você tem uma conexão, parte do sinal vai voltar nesse espelho. Quando você tem conectores APC, esse cara aqui, qual que é a vantagem do APC? A vantagem do APC é que lá na pontinha dele tem um ângulo de 8 graus. Ele não é polido em linha reta como esse cara aqui. Ele é polido em 8 graus. E aí o que acontece? Quando tem conector com conector e tem esse 8 graus, o reflexo, ao invés de voltar para o SFP, ao invés de voltar para você esse reflexo, ele vai voltar 8 graus para o lado. Ele vai para fora do conector. Então, em linha reta, você está enxergando a luz vermelha bem forte. Está retornando o sinal. Agora, quando vira aqui 8 graus para o lado, vai voltar fraco. Se voltar, vai voltar fraco. Então, os conectores do tipo APC, eles têm um ORL melhor. Ele é mais eficiente referente ao ORL. Então, se você puder escolher, escolha o APC. Mas o que eu quero trazer como cuidado aqui é o seguinte. O que eu quero trazer como cuidado são conexões sujas, porque uma sujeira no conector ele gera ORL, e conexões erradas. Por exemplo, vamos supor que você tenha isso aqui na sua rede. Não faça isso em casa. Você tem isso aqui na sua rede. O que acontece quando você tem isso aqui na sua rede? Problema número 1. Você perdeu aqui de 3 a 4 dB de sinal. Você perdeu de 3 a 4 dB de sinal porque você juntou verde com azul. Ah, Machado, mas está funcionando. Ok, está funcionando, a gente já viu por quê, porque a OLT está tranquila, porque tem um sinal bom, porque está sobrando tempo para a OLT, está tudo certo. Né? Vai dar problema depois, né? Não está tão certo assim, vai dar problema depois. Agora, quando você tem isso aqui, você perdeu 3, 4 dB. Ok, é uma perda alta, beleza. Só que tem uma coisa que é pior que a perda de 3, 4 dB. Isso aqui gera ORL na rede. Isso aqui gera ORL na rede. Então, talvez você vai ter problema de ORL porque você fez isso aqui, com uma conexão indevida. Uma conexão indevida. Vou dar um exemplo. Eu tenho 2 exemplos, na verdade, mas vou dizer um por enquanto. Uma vez a gente estava ativando um cliente, lá em 2011, 12, final de 2011, início de 2012, acompanhando a instalação de um cliente FTTH, e a equipe me ligava assim, Machado, não está subindo, não está subindo. Eu, tá, cara, mas qual que é o sinal? Ah, não, o sinal está menos 18. Eu disse, puta, mas tá certo o sinal. Mas não subia o cliente, não subia o cliente. A ONU começava a piscar o LED PON. O LED PON, quando está piscando, significa que ela está sincronizando com a LT. Elas estão negociando ali para ela sincronizar e funcionar. E aí o LED PON começava a piscar, a OLT tentava sincronizar e caía. Começava a cair. Cara, foi trocado conector. Na época nem era conector, tá? Na época era o cabo drop, era PTO e era cordão óptico. Foi trocado cordão óptico, foi trocado drop, foi trocado de porta da CTO e nada resolvia o problema. E aí eu falei para os caras o seguinte, faz o seguinte então, cara, pega essa ONU, eu quero que tu ligue um cordão óptico nessa ONU, pendura lá na CTO, e a gente tinha um outro problema aí, porque era o primeiro cliente dessa CTO. Eu quero que tu pendure diretamente na CTO e liga esse cara no carro, no inversor, mas eu quero a ONU lá na CTO, quero ver se vai funcionar. Aí o que aconteceu? Foram lá, fizeram isso, a ONU funcionou. Legal. Se a ONU funcionou, eu validei a minha porta PON,
eu validei a CTO, validei o sinal e eu soube que o problema estava entre a CTO e a casa do cliente. Só que o pessoal já tinha trocado boa parte dos materiais. E aí, questionando o que trocaram, eles não tinham trocado esse cara aqui, ó, o acoplador. Porque aparentemente não faz muito sentido trocar um acoplador. A única função do acoplador é alinhar um núcleo do cordão, né, o ferrolho de um cordão com o outro ferrolho, para o sinal passar em linha reta. Tanto que ele é furadinho, eu não sei se você vai conseguir ver na câmera, deixa eu tentar virar para cá, mas ele é furadinho, ó. Parece o fundo ali da fibra. Deixa eu botar uma luz aqui dentro. Ó, a luz que eu botei dentro de uma ponta está saindo lá na outra ponta. Ele é furado. Então ele simplesmente alinha os dois núcleos. Só que o que acontece? Se o alinhador é ruim, ele não vai fazer um alinhamento bom. E era isso que estava acontecendo. A gente estava com um alinhamento ruim, a gente estava com um RL nesse cara aqui, e quando a gente trocou uma pecinha que custa centavos, resolveu o problema. Eu fiquei com 2 técnicos o dia inteiro tentando resolver um problema na casa de um cliente, me ligando a todo momento, eu também parado lá no provedor, auxiliando para tentar resolver o problema e ativar logo aquele cliente, por culpa de uma pecinha de plástico aqui, um alinhador. E o mesmo vale para quem? Para o Fast Connector. O Fast Connector, se você pegar, analisar chamados, faça isso no seu provedor, tá? Pega todos os chamados, eu imagino que você tem um sistema que você registre os chamados, pega todos os chamados e faz um filtro para ver quantos chamados você teve de cada tipo. Quantos por manutenção de rompimento? Quantos por problema de atenuação de sinal? Quantos por problema em Fast Connector? É bem provável que o Fast Connector seja um dos grandes vilões. Ele e o Wi-Fi também, tá? Mas é bem provável que ele seja um dos vilões. Então você precisa ter um Fast Connector de boa qualidade, tá? Um Fast Connector que não vai te dar dor de cabeça, montar ele perfeitamente, etc, etc, etc. Mas o que eu queria dizer com esse tópico aqui é o seguinte: eu falei para você cuidar do sinal, eu falei para você cuidar da interoperabilidade, eu falei para você cuidar das conexões. Faça conexões boas, conexões com bons materiais, conexões limpas, sem sujeira no conector. A sujeira é um grande vilão dos conectores. Bom, essa foi a terceira dica. Quarta dica é referente à escolha dos cabos da rede. E aí, quando eu estava pensando nesse tópico, que eu estava montando essa aula, eu me dei conta do seguinte: não é só uma boa escolha dos cabos. Porque, por tabela, depois de escolhermos os cabos, a gente escolhe as ferragens. Por quê? Porque a ferragem tem que ser compatível com o cabo. Então, por tabela, quando a gente faz uma boa escolha do cabo, a gente precisa também fazer uma boa escolha nas ferragens para não ter retrabalho, para não ter que trocar cabo, enfim, para não ter problema de dor de cabeça. E aí, o que eu chamo de boas escolhas nos cabos? Pensa comigo, você tem um projeto, você tem uma rede FTTH. O ideal é que a sua rede seja dividida em alguns segmentos, em algumas etapas. Primeiro segmento, backbone. O que é o backbone? Backbone é aquele cabo que traz o sinal das portas PON e leva até os ramais. Leva até o primeiro splitter de primeiro nível, o splitter de 1 para 4, por exemplo, e esse splitter de 1 para 4 vai dividir para 4 CTOs. Desse splitter de 1 para 4, que está lá na caixa de emenda para CTOs, essa outra parte da rede é a rede de ramal, é a derivação, é um ramal. Tem gente que chama o backbone como primário e o ramal como secundário. E tem gente que tem ramal atrás do ramal e chama como terciário também. Então, é importante você entender os níveis da sua rede, tá? E aí você começa a entender a importância de dimensionar um bom cabo para cada nível da rede. Por exemplo, o backbone. Pensa comigo, o backbone, a função dele é levar sinal para os ramais, é trazer o sinal da porta PON. Geralmente eu preciso de bastante vias para isso. Poxa, eu tenho 20 portas PON que eu vou iluminar, eu vou precisar de 20 fibras, uma fibra para cada ramal. Então o ideal é que o backbone seja um cabo multitubo, um cabo mais grosso, um cabo multitubo e um cabo que tenha muitas fibras óticas para atender a minha rede. Esse aqui, por exemplo, é um cabo de 48 vias. Eu não estou dizendo que a sua rede tem que ser com cabo de 48 vias, mas estou dizendo que você tem que dimensionar um backbone para atender uma certa demanda. Se for um cabo multitubo no backbone, melhor, porque o cabo multitubo ele é mais robusto, ele é mais grosso, ele é mais forte, ele suporta uma pancada maior, digamos assim. Nos ramais de derivação, que são a maior quantidade de cabo que você vai ter na rede, sem ser os clientes, mas é o ramal de derivação, bem mais do que o backbone,
Esse cara já pode ser um cara diferente, ele pode ser um cabo mais compacto, um cabo de tubo uso único, como esse aqui, um cabo ASU. ASU, ASRA, AS Mini RA, ASF, enfim, um cabo de tubo uso único. O cabo de tubo uso único, a grande vantagem dele é compacto, ele é mais flexível, é mais fácil para trabalhar, a bobina é menor e aí por tabela você vai usar alças menores, vai fazer menos força no poste. Então ele é um cabo interessante para você trabalhar nos ramais de derivação, trabalhar com cabo de tubo uso único. Não que seja uma norma, só estou te explicando que a sua rede vai ficar mais segura. Machado, posso fazer com drop? Analisa comigo uma coisa aqui. Esse aqui é um drop figura 8. O drop figura 8, ó, ele já é mais flexível que o cabo tubo uso único. Ele é mais sensível que o cabo de tubo uso único. Se a gente comparar o cabo de 48 ou 24, enfim, um cabo multitubo com o cabo tubo uso único, já tem uma tremenda diferença entre os dois aqui. Tanto de bitola quanto de flexibilidade. Ó. Com uma mão só, o cabo de 6 vias eu consigo dobrar mais do que o cabo de 48 vias. Eu nem consigo dobrar com uma mão esse cara aqui. Tá, então esse cara é mais robusto que esse cara aqui. Legal. Agora, pro drop figura 8, entre esses dois aqui, o figura 8 ele é mais sensível ainda que o outro, de tubo uso único. Por quê? Porque a finalidade desse cabo aqui, de todos os cabos drop, é atendimento de clientes. É atendimento de cliente. Então, construir uma rede com drop é pepino por isso. Tanto figura 8 quanto o drop flat. Olha o drop flat. Imagina você construir a rede com drop flat. Você alimentar uma CTO com drop flat. Ah, Machado, mas funciona, eu tenho. Beleza, eu sei que funciona. Mas a questão é, por quanto tempo vai funcionar até dar problema, até romper, até atenuar sinal? Por quê? Porque não é o cabo ideal, digamos assim, para essa aplicação. O ideal desse cabo é para atendimento da CTO até a casa do cliente. Esse cabo aqui, esses dois cabos aqui, você tem boas ferragens para eles. Você tem BAP, você tem o olhar reto e você tem a alça pré-formada que você consegue prender muito bem esses cabos aqui. Já para esse cara aqui, problema. Você vai ter que usar um suporte mais simples. Você vai usar uma ancoragem mais simples. Então, por tabela, você tem toda a sustentação do cabo mais simples também que os outros. Tá? Então, um grande erro é errar na escolha dos cabos. Por quê? Porque vai gerar mais problema, vai derrubar mais a rede, vai gerar mais instabilidade, vai gerar mais quedas. E por tabela também, você acaba gerando outros erros, outros problemas na rede, com ampliação, com expansões e tudo mais. Então essa foi a quarta dica. A quinta dica é referente aos erros de dimensionamento. O que é erro de dimensionamento? Quando a gente vai pensar numa rede FTTH, cara, são muitos componentes, muitos componentes. Eu não contabilizei até hoje quantos componentes são, da OLT até o cliente. Tanto que, para a próxima aula, eu vou fazer isso. Ó. A nossa próxima aula está aqui. Ó. A aula 10 é da OLT até o NIL. Eu vou trazer todos os componentes aqui. E aí eu vou contabilizar, eu vou saber quantos. Mas são muitos. Como são muitos, muitas vezes a gente se perde fazendo projeto. Não sabe qual cabo usar, qual caixa, aonde colocar a caixa, aonde colocar o splitter, etc, etc, etc. Então, nós temos que cuidar lá no início, no dimensionamento do projeto. Por quê? Se a gente fizer um projeto mal dimensionado, por exemplo, com poucas portas, uma rede com poucas caixas ou com poucas portas, como eu falei lá no início dessa aula aqui, daquela cidade que eu trouxe como exemplo, vai acontecer que à medida que a rede for crescendo, a gente vai querer ampliar ela. Para quê? Para colocar mais cliente na base, para faturar mais. Só que para fazer isso, tem dois caminhos. Primeiro caminho, reconstruir a rede, fazer como deveria ser. E o segundo caminho é fazer adaptações na rede para colocar mais caixas. Olha, eu acredito que mais que 90% dos provedores vão no segundo caminho, que é ajustar a rede para colocar mais caixas. O que é ajustar a rede? Colocar um SFP mais forte no LT, migrar do EPON para o GPON, tirar um splitter de 1:8 de primeiro nível
colocar 2 de 1 para 4, usar 2 portas POM para conseguir botar mais caras nessas portas aí. Então, com isso, a gente começa a criar alguns ajustes técnicos, que popularmente chamando são as gambiarras. E aí a gente entra num outro problema. A gente começa a ter uma rede cheia de gambiarra, uma rede cheia de exceção. Eu já fui muito provedor, que aí quando o pessoal estava me explicando a rede, mas é que lá na frente do bar do João é tal splitter. Lá na frente do hospital, não, lá a gente teve que usar um splitter de 1 para 8 e botar, sei lá, botar 1 para 8 e botar uma CTO de 1 para 16 junto, porque lá tem 10 clínicas que ficam dentro do hospital e era um link para cada um. Então a gente começa a criar gambiarras na nossa rede. Isso quando a gente tem pouca porta. Se a gente errar o dimensionamento e tiver muita porta, o que vai acontecer? A gente vai ter um investimento maior e a rede não vai se pagar. E aí eu não sei o que é pior. Eu não sei se é pior uma rede que dá prejuízo, porque tem muita porta para aquela localidade, ou se é uma rede que dá prejuízo porque tem muita manutenção e muita gambiarra porque foi dimensionada com poucas portas. Eu sinceramente não sei o que é pior. Para mim os dois são horríveis, mas eu não sei o que é pior. Outra coisa que a gente tem que cuidar no dimensionamento é quantidade de fibras. Por quê? Pensa comigo, você foi lá, lançou um backbone, tubo luz único, 12 fibras, e você pensou que nunca mais ia se incomodar com fibra. Só que a cidade é tão grande, o bairro é tão denso, ou daqui a pouco fizeram um bairro novo atrás daquele bairro lá, que você já usou 8 fibras e você quer atender o outro bairro. E desse cabo de 12 vias, por exemplo, você tem lá 8 fibras em uso e você tem 4 fibras disponíveis. Só que com 4 fibras, será que você vai conseguir atender o outro bairro? Possivelmente não. Possivelmente não. Então o que eu já vi muito acontecer? Eu já vi muito acontecer do provedor vai lá, lança um cabo para atender um bairro. Depois tem que atender o próximo bairro, ele lança outro cabo em paralelo. Então ele tem um backbone de 2 km para atender o bairro 1. E depois ele tem outro backbone de 12 fibras por mais 4 km para atender o bairro 2. E depois ele tem outro backbone de 12 vias por 6 km para atender o bairro 3. Então pega um determinado trecho, o cara tem 4 fibras, 5 fibras, 8 fibras num trecho. Eu já peguei umas maluquices assim. E aí quando vem o caminhão arrebentar, o que acontece? Arrebenta todas. Arrebenta todas. Então assim, tem que cuidar do dimensionamento das fibras, porque para evitar que você não fique sem fibra, para evitar que o seu projeto não consiga crescer mais e que você não tenha muitos cabos passando no mesmo trecho, porque isso é problema. Além de ser uma rede que custa mais caro, isso tem outros problemas também. Daqui a pouco você quer fazer o projeto de compartilhamento da sua rede com a concessionária para deixar tudo certinho como deveria ser, e a concessionária não vai autorizar você passar 4 cabos num trecho. Vai autorizar você passar 3, não vai autorizar você passar 5 cabos naquele mesmo trecho. E aí você vai ter que tirar aquele cabo e passar um outro cabo maior. Você vai ter que parar a rede, fazer uma série de fusões. É uma dor de cabeça, é uma manutenção bem grande para fazer. Imagina se esse cabo aí tem 8 km, 10 km. Quanto tempo vai levar e quanto vai custar fazer isso? Bom, essas são as 5 dicas que eu preparei para a aula de hoje, referente à infraestrutura da rede POM. Sinal ruim na porta, interoperabilidade sem controle, conexões ruins, escolha dos cabos da rede, e aí por tabela também vai a escolha das ferragens, e erros de dimensionamento da rede, ou redes que não foi feito um dimensionamento. Porque às vezes eu sei como é que é. A gente comprou uma OLT, comprou fibra, está querendo instalar, está com aquela ansiedade para instalar logo, o concorrente está vindo com fibra ótica aí, os clientes estão pulando fora da tua base, e aí você vai fazendo conforme dá. Só que o conforme dá vai dar problema depois. Então em algum momento tem que parar, sentar, pensar, bolar um plano de ação e a partir dali começa a fazer diferente. Esse é o ponto, tá? Bom, aqui eu tenho um plus que quando eu estava montando esse material, cara, não tinha como não falar disso aqui. Não tem como não falar disso aqui. Isso aqui é algo que não está na mão do projetista. Não está na mão do projetista FTTH. O projetista, ele vai cuidar disso aqui, ele vai orientar o provedor com isso aqui. Mas isso aqui não. Que é o além do POM. Por que é o além do POM? Porque para uma rede funcionar bem, para uma rede não travar, todo o segmento da rede tem que estar bom. Não pode ter uma parte do segmento que está ruim. Pensa que você está viajando de carro, você tem lá 2.000 km para fazer de carro. Beleza. Vamos supor que para fazer esses 2.000 km, você calculou que você vai levar... Vamos ver, você vai levar 20 horas para fazer esses 2.000 km.
Tá bom. Agora, pensa que no início da viagem você ficou parado meia hora porque deu um acidente. Você ficou com o carro parado meia hora. No seu percurso total, você já vai levar 20 horas e mais 30 minutos, porque você ficou parado 30 minutos no início da viagem. Tá. Agora pensa que você saiu para fazer os 2.000 km e teve um acidente no meio da viagem. E você ficou 30 minutos parado no meio da cidade, no meio da viagem. O que vai acontecer? O percurso total da viagem, vai ser as mesmas 20 horas e 30 minutos. Você teve um problema no meio da viagem, mas também foi meia hora. E o mesmo se fosse no final da viagem. Se o problema fosse no final da viagem, meia hora parado, também ia atrasar em meia hora a viagem como um todo. E na internet não é diferente. Quando a gente tem internet, tem conexão, tem navegação, são saltos que os equipamentos vão dando. Por exemplo, o cliente abriu o YouTube lá na casa dele, pegou o celular, abriu o YouTube. Legal. Quando ele abriu o YouTube, o celular pediu para o roteador Wi-Fi. Ó, cara, o Machado está querendo acessar o YouTube. Beleza. O roteador não tem o YouTube. E ele pediu para quem? Para o gateway dele, que vai ser o provedor. Ô provedor, Machado quer YouTube. O provedor provavelmente não tem YouTube também, não tem lá um CDN, alguma coisa assim. E aí o provedor pediu para os seus links de internet. Então foi tendo saltos até chegar lá no YouTube. Por exemplo, deixa eu abrir um aplicativo aqui ligeirinho. Eu quero mostrar uma coisa para vocês que me surgiu agora, eu não tinha pensado em mostrar isso antes. E eu quero mostrar esses saltos, tá? Eu quero mostrar esses saltos aqui. Só para contextualizar melhor aquilo que eu estou querendo mostrar. Por exemplo, para fazer um acesso para o DNS do Google, tá? Vamos lá, eu quero acessar o 8888, por exemplo. Quais são os meus saltos aqui na Fiber School nesse momento para chegar nesse DNS aqui? Eu vou pular tudo isso aqui, ó, eu tenho 11 saltos para chegar até o DNS do Google. Eu tenho 11 saltos. Não faz diferença se tiver uma perda de pacote no primeiro salto, no salto do meio ou lá no último salto no Google. A minha conexão vai ficar ruim igual. Então o que acontece? Não interessa em que parte da rede eu tenha problema, mas se alguma parte da rede tem um problema, a minha conexão vai ficar ruim. Então a minha dica é o seguinte, para você que faz a instalação, configura, cuida do provedor, contrata link, provedor pequeno você faz quase tudo lá. Número 1, Wi-Fi do cliente. Então não adianta você ter fibra ótica no link, fibra ótica no OLT e você ter um roteador Wi-Fi de R$70. Não vai funcionar bem. Aquele roteador Wi-Fi não vai entregar mais do que 30 MB, 40, 50 MB de banda. Aquele roteador Wi-Fi ele não consegue ter um desempenho muito bom em ambientes que são muito poluídos. Eu não sei se você já fez um scan de uma rede Wi-Fi, mas, por exemplo, aqui na Fiber School, a sede da Fiber School aqui no nosso estúdio fica num shopping. Tem as salas comerciais no shopping e a gente fica aqui. Olha, por exemplo, essa rede aqui, essas redes. Isso aqui é rede 5 GB. Não, perdão, isso aqui é rede 2.4 GB. Quantas redes 2.4 GB tem aqui? Se o roteador que eu for utilizar for um roteador ruim, barato, simples, ele não vai conseguir lidar bem com esse ambiente aqui. Não interessa qual banda e não interessa qual canal. Ele vai ter dificuldade em um ambiente como esse. Se eu tenho um roteador melhor, ele vai conseguir ter um desempenho melhor, provavelmente. Tanto para o 2.4 quanto para o 5 GB. Não muda nada. Locais como esse aqui, por exemplo, o 5 GB está poluído já. É diferente do que a casa do cliente. A casa do cliente, a princípio, é mais tranquilo, mais de boa. Tá? Então, minha dica nesse momento é, cara, fica de olho no Wi-Fi. Wi-Fi bem configurado, um Wi-Fi bom, um Wi-Fi que realmente consegue entregar aquilo que você está se propondo a entregar para o cliente. Porque senão, de nada adianta você cuidar do sinal, cuidar das fibras, fazer uma boa instalação, usar um fast connector bom e ter bons equipamentos de OLT ou NU se você tem lá um Wi-Fi ruim. Outra coisa é o core da rede. Poxa, toda a fibra, todo esse sinal que a gente vai levar até a casa do cliente vai ter um Wi-Fi bom, qual que é a porta de saída dele para a internet? É o provedor. Então o que a gente tem que cuidar? O uplink da OLT. Às vezes tem um provedor lá com 16 portas PON, lotada de cliente, e o uplink da OLT é um cabinho de rede ligando com um microtik. Poxa, vamos fazer um ponto-a-ponto ótico aí, vamos botar um SFP para melhorar o jitter, para melhorar a latência, para melhorar a resposta da rede. Qualquer
Nanosegundo que você conseguir melhorar de resposta na rede é melhor. Qualquer coisa que você conseguir melhorar nos saltos. Então tem que ter um cuidado com o uplink do OLT, um bom uplink de OLT. Sempre sobrando banda. Link de internet. Cara, link de internet, quando você vai comprar um link de internet no provedor, o link com o passar do tempo vai mudando, as rotas vão mudando, a coisa é meio dinâmica. E você tem que ficar atento, porque o link que você comprou hoje pode ser que já não seja um link muito bom. Pode ser que tenha outro tipo de link, tem um outro cara entregando um link melhor, e mudar o link para um link melhor vai refletir diretamente no desempenho do cliente. Ou ao contrário, daqui a pouco querendo economizar um pouco em link, você pegar um link pior, com rotas piores, um link que talvez não tenha boas rotas internacionais ou boas rotas para game, aí ficou ruim para o cliente, refletiu lá no cliente, você vai perder cliente por isso, porque você está com um link ruim. Controle dos links, BGP ou um balanceamento de link, enfim, tem que ficar esperto nisso também, porque reflete direto lá no cliente. E os concentradores da rede, né? Poxa, tudo chega no concentrador da rede, ele controla o cliente, então ele tem que controlar tranquilamente todos esses clientes aí. Beleza, pessoal? Eu separei nessa aula então, só fechando aqui, fazendo um resuminho, antes de abrir o chat aqui pra gente tirar dúvidas, tá? Ficou com dúvida, coloca no chat. Durante a aula eu não consigo acompanhar o chat, senão eu não consigo passar com qualidade esse conteúdo aqui, mas agora eu vou dar uma olhadinha no chat, tá? Enquanto você coloca essa dúvida no chat aí, deixa eu fazer um resumo do que a gente viu até agora, tá? O que a gente viu é o seguinte, que eu preparei para te mostrar, é o seguinte. Eu dividi essa aula em 3 rounds. No round 1 eu te mostrei o porquê que a gente tem que ter um controle, porque é importante o controle, porque tendo um controle a gente tem uma rede boa, tendo cuidado a gente tem uma rede boa, e aí a gente mantém o cliente basicamente mais tempo na nossa base. Não adianta ter um atendimento do cliente excelente, entrar em contato com o cara, ter um monte de facilidade, ter planos bons e, por outro lado, ter uma rede ruim. O cliente vai pular fora igual da base. Depois a gente falou sobre a infraestrutura da rede. Cuidados, os 5 erros muito cometidos na infraestrutura da rede e que refletem no funcionamento da rede como um todo. E depois agora a gente falou de outras coisas que estão além do POM, porque não basta ter uma parte POM, uma infraestrutura POM perfeita para a rede funcionar perfeitamente. Tem outras coisas que estão em volta disso que tem que ter um controle também. Talvez não seja da sua alçada isso, talvez você não faça esse tipo de cuidado, de configuração, mas você tem que saber que existe até para você se posicionar. Poxa, ó, eu estou fazendo a instalação perfeita, eu estou configurando bem o Wi-Fi do cliente, o sinal tá bom e mesmo assim não dá a banda. Para mim, tá? A banda que o cliente contratou tem que entregar 100% pelo menos da casa do cliente até o provedor. Se você não consegue garantir 100 MB, 200 MB, 300 MB, 400 MB da casa do cliente até o provedor, cara, alguma coisa bem errada está acontecendo aí. Você tem que conseguir. Está dentro da sua rede. Poxa, é fibra ótica. Você tem que conseguir entregar essa banda toda, pelo menos da casa do cliente, até o provedor. Do provedor para fora, é banda compartilhada, depende de rotas, depende do plano, etc, etc, etc. A conversa é um pouco diferente, eu não quero entrar nessa esfera nesse momento. Mas do provedor para a casa do cliente, no meu ponto de vista, cara, tem que entregar 100%. Tem que entregar 100%, porque tá tudo no seu domínio. Você está conseguindo controlar isso tudo, tá? Vamos dar uma olhadinha no chat aqui então. Deixa eu puxar o chat aqui um pouquinho para o lado, fica mais fácil para ler. Aqui. Então vamos lá. Vou começar a ler pelas últimas aqui, tá, pessoal? Pode falar um pouco sobre rede pré-conectorizada desbalanceada? Posso, mas eu posso falar bem pouco, tá? Inclusive, esse é um assunto de uma das próximas aulas que eu quero trazer. Eu quero trazer sobre redes pré-conectorizadas. A rede pré-conectorizada, eu vou te falar um pouco que eu sei sobre ela. A grande sacada da rede pré-conectorizada é velocidade, flexibilidade e qualidade padrão das redes. Não é uma coisa nova, não foi inventado agora. Eu já vejo rede pré-conectorizada já há muito tempo. Agora, o grande desafio das redes pré-conectorizadas é ser viável financeiramente. Se você pegar uma solução FTTH tradicional com cabos multitubo, cabos tubo-luz único para as derivações, caixas CTOs tradicionais, como essa aqui que você abre e ativa o cliente, se você pegar uma rede FTTH tradicional, provavelmente ela vai ser mais em conta que uma rede pré-conectorizada. Agora,
a facilidade que você tem na pré-conectorização, o padrão de qualidade, a velocidade para modificações, a velocidade para construir rede é outra coisa. Então, quando você olhar para a rede pré-conectorizada, você tem que já enxergar esses dois caminhos. Cara, o que eu quero? Eu quero velocidade e qualidade ou eu quero preço? São dois caminhos diferentes. Agora, pré-conectorizado sendo mais em conta ou igual que uma rede convencional, eu não acredito nisso ainda hoje. Hoje eu ainda não acredito nisso. Mas eu estou preparando uma aula exclusivamente sobre isso, que é para... Cara, vamos converter isso aqui em números. Vamos converter em números. Porque não adianta só a gente falar das vantagens, a gente tem que converter em números para saber se cabe no nosso bolso. E aí a gente vai saber se uma rede custa 100 e outra 200, ou se de repente uma rede convencional vai custar 100 e a pré-conectorizada vai custar 120. Aí é diferente, aí você consegue fazer um esforço a mais para talvez ir para a rede pré-conectorizada. E ela faz muito sentido nas redes neutras também, que vem surgindo cada vez mais, vem surgindo o conceito das redes neutras, vem surgindo já casos de redes neutras, e ela faz muito sentido para esse tipo de rede aí. Tá? Colocar multimarcas de ONU por porta é ruim? Teria que ser por placa ou LT? Marcos, assim, o que eu comentei antes sobre colocar muitas marcas numa porta, tá? É ruim porque interoperabilidade não é uma coisa que roda ainda liso, digamos assim, que está pronto, que está bombando entre todas as marcas. Ainda não é. E aí, se você vai ter que desbloquear uma OLT, botar um software tal para conseguir fazer interoperabilidade, cara, o pepino é muito maior. Porque talvez você vai usar uma versão de software que está defasada, uma versão de software que o fabricante talvez não te dá mais suporte, uma versão de fábrica que está cheio de bug, cheio de correções em outras versões e você não vai conseguir utilizar. Então, assim, vai fazer interoperabilidade, homologa outras marcas, faz um laboratório, coloca lá 3, 4 marcas de ONU e fica naquelas marcas. Não tenta pegar cada compra que você fizer, comprar uma ONU diferente, porque, cara, vai dar dor de cabeça. Vai dar dor de cabeça, tá? Isso geralmente é por placa. É por placa, porque quando a gente compromete uma porta PON, dependendo do quanto a gente comprometeu aquela porta PON, talvez reflita no slot inteiro. É difícil acontecer de refletir no chassi inteiro. É mais comum parar o slot inteiro, ter um comportamento estranho no slot inteiro do que no chassi, tá? Mas não é uma regra. Não é uma regra. Não é uma regra, tá? O Gabriel perguntou sobre os comprimentos de onda de infraestrutura, na verdade, do XGS-PON, do XG-PON ou do XGS-PON nas redes PON, né? E basicamente é o seguinte, essas tecnologias, a nova geração do mundo PON, ele trabalha com outros comprimentos de onda. Então hoje, por exemplo, numa rede EPON ou numa rede GPON, a gente tem que dominar esse cara aqui e a gente tem que entender quando usar 1490 e quando usar 1310. Basicamente são esses dois comprimentos de onda que a gente usa numa rede FTTH. 1490 é o comprimento que chega lá na casa do cliente ou na CTO e 1310 é o comprimento de onda que vai do cliente até o provedor, tá? Agora, nessas outras tecnologias entram outros comprimentos de onda na brincadeira. Então o que vai acontecer? Se daqui a um tempo você tiver uma rede com GPON e com XGS-PON, por exemplo, na mesma rede, que você pode colocar isso, você vai ter 4 comprimentos de onda nessa rede. E aí você vai ter que ter ou 2 power meters diferentes, um para cada tecnologia, porque são comprimentos de onda diferentes, ou você vai ter um power meter que suporte todos esses 4 comprimentos de onda que você vai precisar. Então, isso vai acontecer. Cedo ou tarde, isso vai acontecer. O Maurício perguntou o seguinte, ele comentou que não é da área, mas como calcular a potência correta? Maurício, tem gente por aí que cria umas fórmulas malucas, tá? Eu não gosto de fórmula, eu gosto de fazer da forma mais simples possível. A gente não tem que decorar a fórmula, tá? E assim, qual é que é o princípio para a gente calcular o sinal de qualquer coisa? O princípio é você ter uma certa potência de transmissão, você tem uma certa atenuação. E aí, potência de transmissão menos a atenuação é o sinal que a gente vai ter. Quando a gente fala de uma rede de rádio, por exemplo, o cálculo é feito assim também. Só que uma rede de rádio, a gente não consegue acertar exatamente o sinal, porque tem outros elementos na parada aí, como a interferência. Então, a interferência vai estragar o cálculo versus realidade. Mas quando a gente fala de fibra ótica, cara, a coisa é diferente. Fibra ótica, eu acho que é a tecnologia do sinal mais previsível possível, porque o ambiente é controlado, nós controlamos o ambiente.
Então, para fazer o cálculo, o que você tem que entender? O início de tudo, cara, é potência de transmissão menos a atenuação. Então, você pega a potência de transmissão do equipamento, ou do SFP, você soma tudo que vai atenuar ao longo do caminho, conexões, fusões, splitters, distância da fibra ótica, e aí você pega a potência, subtrai a atenuação, você vai ter qual é o sinal da rede. A fórmula é essa, tanto para balanceado quanto desbalanceado. É igual para as duas coisas, tá? Procura aqui nesse nosso canal no YouTube, tem aula aqui no nosso canal da Fiber School ensinando a fazer isso, tanto balanceado quanto desbalanceado também, inclusive tem planilha para fazer download aí que vai te auxiliar nessa conta, tá? Mas é importante, faça a conta para entender, para dominar, você tem que dominar o sinal. Se você dominar o sinal da rede, você vai entender o que está acontecendo na rede, tá? Galera, fechamos por aqui, tá? O que eu tinha preparado de material para hoje é isso. Quero só reforçar o convite para a próxima aula. Próxima aula vai ser uma aula que eu vou falar dos componentes da rede. Eu vou falar da OLT até a casa do cliente, até o ENIL. O que tem cada um dos materiais, quais são as características, o que a gente tem que cuidar nesses materiais também. Para quê? Para a gente ter uma rede boa, para a gente ter uma rede com qualidade, que não oscila, que não cai e que dure muito tempo. Não sei se você já viu por aí, mas essa fibra que você está instalando lá nos postes, cara, a vida útil dela é 20 anos. O fabricante diz que a vida útil dela é 20 anos. Só que para ela ter uma vida útil de 20 anos, depende de outras coisas. Depende das ferragens, depende da instalação, depende do cuidado, depende de muita coisa. Então, tomando esses cuidados, dominando tudo isso aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que daqui a um tempo o XGS-PON vai ser algo normal para todo mundo, que vai estar na rede da grande maioria já dos provedores. E aí, se você pensou tudo isso agora, se você já preparou a sua rede, se você já deixou tudo certinho como deveria ser, você não vai precisar reconstruir rede. Você vai trocar uma caixa pela outra, vai migrar equipamento, mas a rede vai ser a mesma. A infraestrutura vai ser a mesma. Você não vai precisar subir de novo no poste porque você migrou de tecnologia. Agora, se você não cuidou, pode ser que antes de migrar, você vai ter que percorrer a rede, começar a mexer, alterar a rede, alterar o projeto para conseguir migrar de tecnologia. Valeu, obrigado e até segunda que vem.